Tudo bom, meus amados? Para quem não me conhece, eu sou o professor Emerson Costa e a gente vai estar se encontrando aqui nesse canal do YouTube para falar da melhor disciplina do planeta. Sabe aquela disciplina que manda em todas as outras? Aquela que é um fundamento de todo o Estado, seja nas áreas públicas ou nas áreas privadas? E nada mais nada menos do que é o direito constitucional. Então eu convido a você para estar participando junto comigo sobre a nossa primeira aula de Direito Constitucional. E eu quero chamar vocês hoje para que nós passamos a trabalhar sobre uma temática chamada de intervenção federal. O que seria essa intervenção? Quais foram seus limites? Quais são suas perspectivas? Então, meus amigos, vamos embarcar nessa comigo? Meu nome é professor Emerson Costa e a gente vai começar agora. Meus queridos, a temática hoje é sobre intervenção. Então, para falar de intervenção, eu tenho que relembrar a vocês alguns conceitos básicos do direito constitucional. E quais são esses? Nós sabemos que hoje a República Federativa do Brasil é formada por alguns entes. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Nós sabemos ainda que os nossos entes gozam de autonomia. Veja, esses entes gozam de autonomia, que é totalmente diferente de soberania. Mas imagina comigo, caso um município ou um determinado estado queira se separar desse pacto federativo. Então anotem aí, esses entes estão unidos por algo chamado de pacto federativo, que encontram ali o seu fundamento lá no direito americano. E a partir desse momento, dessa federação, que é como é conhecido, a nossa federação colaborativa, todos os entes, eles se unem e se ajudam entre si, em razão desse pacto federativo, a gente tem algo de um mecanismo de estabilização. Então, a intervenção federal, ela nasce a partir de que momento? Ela nasce como uma garantia de eficácia desse pacto federativo. Caso esse pacto federativo esteja ameaçado em algum momento, na verdade, a União, ela pode arguir a própria intervenção federal. O Estado, ele pode intervir no município. E é isso que a gente vai trabalhar sobre a intervenção hoje. Tanto a minha perspectiva de intervenção no plano federal, quanto a intervenção no plano estadual. Mas, gente, antes da gente adentrar propriamente nesse assunto, eu quero falar para vocês um pouco sobre as bases dessa intervenção. Aonde que eu encontro o fundamento principal dessa intervenção. Relembrando que eu já disse para vocês que a intervenção é um mecanismo de estabilização. É quando, de alguma forma, todas as competências definidas pela Constituição, em algum momento não estão sendo observadas. Determinado ente público não está obedecendo aquilo que a Constituição determina, seja no plano da Constituição Federal, quanto no plano da Constituição Estadual. E aí, eu tenho alguns princípios relacionados a essa intervenção. Os princípios ligados à intervenção, que é o primeiro que nós vamos trabalhar na aula de hoje, é a não intervenção. O que é o princípio da não intervenção? No que ele consiste? Vocês estão acompanhando aqui comigo, né, esse slide? Então, a não intervenção significa que a regra é não intervir. No Estado Democrático de Direito, nós vamos tentar encontrar as maiores medidas possíveis para que a União e o Estado não intervenham. Então, a regra geral do princípio da não intervenção é: nós não vamos intervir. A intervenção é a última razão, é a última ratio. Eu não vou intervir. Mas caso não haja nenhuma medida capaz de resguardar aquele estado, aquele município, eu vou ter que intervir. Então, veja que é o meu elemento de estabilização, mas é a última cartada que o administrador ele vai poder utilizar. Então, ele tem que analisar todas as perspectivas e, não havendo nenhuma medida plausível, ele intervém. Primeiro elemento. Mas como meu segundo elemento, meu segundo princípio, eu tenho uma taxatividade. E o que consiste a taxatividade, meu amigo? A taxatividade significa que eu só posso intervir naqueles elementos que estão descritos na Constituição. Nós vamos ver que o procedimento da intervenção está no meu artigo 34, no meu artigo 35 e no meu artigo 36 da Constituição Federal.
E, paralelo a isso, a minha Constituição Estadual ela tem que seguir o mesmo quesito delineado pela Constituição Federal. Logo, só pode ocorrer intervenção nas hipóteses trazidas pela própria Constituição Federal. Esse é o meu princípio da taxatividade. Agora, o meu terceiro princípio diz respeito da temporariedade. E o que é o princípio da temporariedade? O próprio nome já me diz. A intervenção não pode ser ad eterno. A intervenção nunca vai ser de forma indeterminada. Quando ocorrer o decreto interventivo assinado tanto pelo presidente da República ou pelo governador do estado, essa intervenção tem que ser temporária. Nós vamos ver aqui alguns decretos e o próprio decreto ele já vem estabelecendo o tempo em que a intervenção vai começar e o tempo que a intervenção vai terminar. Isso evita as questões políticas, isso evita para que seja efetuado a estabilização daquele estado, daquele município, naquele prazo determinado. Então a Constituição ela quer proteger também esse quesito de temporariedade. Então eu vou agir com todos os mecanismos possíveis, mas vai ser feito apenas em um prazo determinado. Esse é o princípio da temporariedade. E, finalizando esse princípio, eu tenho ainda os princípios relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. No que consiste esses dois princípios? Significa que, vamos utilizar o caso do Rio de Janeiro. Ocorreu uma intervenção na segurança pública. Então, o interventor ele vai ali agir na segurança pública do Rio de Janeiro. Será que esse interventor ele pode agir nas áreas da educação, nas áreas da saúde, em outras áreas que não sejam deles? Isso não é razoável, isso não é legal, isso não é proporcional. Então, além de esse interventor ou a intervenção estar adstrito ao princípio da legalidade, os meios para que aconteça aquela intervenção também devem observar os princípios constitucionais e principalmente aí da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja, o interventor que foi nomeado no Rio de Janeiro, será que ele pode ferir direitos humanos, matar quem ele bem entender, decretar prisões ilegais só porque ele acha que determinada pessoa praticou um crime? Meus amigos, estamos no Estado Democrático de Direito. As leis devem ser observadas. Por isso que na intervenção também eu vou avalizar o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade. Então aquele que estiver na função de interventor, ele tem que analisar a perspectiva constitucional por esses dois princípios, fazendo aquilo que a lei o autorize dentro das perspectivas dos princípios constitucionais. Então, fazendo a recapitulação, nós temos o princípio da não intervenção, eu tenho o meu princípio da taxatividade, eu tenho o meu princípio da temporariedade e eu tenho o meu princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Esses são os nossos princípios relacionados à intervenção federal. Então, a partir disso, nós vamos ver da seguinte forma. Afinal de contas, o que é essa intervenção? Trouxe para vocês um checklist dessa intervenção. Então, o que é a intervenção? Na prática, professor, o que é a intervenção? Meninos, a intervenção é a retirada de autonomia de determinado ente federativo. Então, é a retirada de autonomia do município, é a retirada de autonomia do estado, é a retirada de autonomia do DF. Então, veja que na intervenção eu tenho a possibilidade de retirada de autonomia de um ente federativo. Se eu pergunto para vocês, posso ter intervenção da própria União? E aí, é bom de se pensar, hein? Será que eu posso tirar essa gerência da União? A minha Constituição não deu essa possibilidade. Então, eu não tenho uma possibilidade de intervenção da União. Eu tenho intervenção do Estado, eu tenho intervenção do município, eu tenho intervenção do Distrito Federal e eu tenho intervenção até do município de um território federal, mas eu não tenho intervenção da União propriamente dita. Mas vamos seguindo comigo. Qual a situação de utilização? A partir do momento em que um ente federativo ele ultrapassa os limites da sua competência, eu tenho cada competência de um ente federativo. O que o município pode fazer, o que o Estado pode fazer, do que o DF pode fazer. Agora, você imagina a situação.
a ordem pública. Estado de Roraima, que nós vamos estudar. No estado de Roraima, servidores estavam com salário atrasado, havia uma crise no sistema penitenciário, as pessoas estavam passando fome. Você imagina a confusão. E não havia nenhuma outra maneira de tentar ajudar aquele estado. Nesse caso específico, como o estado ele não estava cumprindo com as suas obrigações, que são delimitadas pela própria Constituição, a manutenção da ordem pública, foi feito um relatório que disse que aquele estado iria ter um caos. Determinadas pessoas estavam sofrendo pela ausência estatal. Haveria uma grande crise na segurança pública. Então, a partir do momento em que o nosso querido ex-presidente Temer, aqui eu não sou partidário não, viu? Vamos estudar aqui a essência do direito constitucional. Quando ele recebeu aquele relatório da ABIN e viu que naquele estado de Roraima haveria uma crise e poderia comprometer a ordem pública, com saques, brigas de facções, Temer acabou intervindo no estado de Roraima. Então veja comigo que é o nosso segundo tópico. A situação de utilização é justamente em que o estado não fez aquilo que ele deveria fazer. Tanto ele pode ter cometido um excesso ou ele foi omisso. Então, a partir daquele momento em que eu não tenho a observância do que a Constituição me traz, é possível intervir, lembrando sempre nas hipóteses que são autorizadas pela Constituição Federal, que a gente vai estudar aqui com calma. Então, nosso item 3. Quais são as características dessa intervenção? Lembrem-se sempre, a intervenção ela é excepcional. Ela é a última medida, é quando não é possível, de nenhuma outra forma, resolver a situação daquele estado. Então, a intervenção é ali a minha solução, é o remédio possível para resolver a situação no caso concreto. Quais são as modalidades? Que tipos de intervenção que há no direito brasileiro? A intervenção ela pode ser tanto federal, como essa intervenção ela pode ser estadual. Então, a minha Constituição Federal me autoriza essas duas hipóteses, federal e estadual. Eu tenho ainda a minha previsão constitucional. Então, quem tiver com seu vade-mecum, sua doutrina, pegue sua doutrina, pegue seu vade-mecum e aí passe, escreva, risque, puxe uma setinha. Então, artigo 34, 35 e 36. São os nossos artigos que nós vamos trabalhar sobre intervenção. Mas, gente, eu tenho ainda alguns artigos esparsos, como a competência do presidente da República, que eu quero que vocês observem e destaquem também no vade-mecum de vocês. Quem pode intervir? Sempre quem vai intervir vai ser o chefe do executivo. Na seara federal eu tenho o presidente da República e na seara estadual eu tenho o governador do estado. Lembre-se sempre, essa competência ela deve ser realizada tão somente por eles. Tá tudo bem? E eu tenho sempre esse meu mandado de segurança que eu coloquei para vocês, mandado de segurança 25295 do ministro relator Joaquim Barbosa. Professor Emerson, o que o senhor está me trazendo de novo nesse voto desse ministro? Porque a intervenção, gente, ela sempre vai acontecer da União, intervenção federal. A União ela vai intervir nos estados. E a União ela vai intervir nos municípios dos territórios federais. Então, é a possibilidade que a União tem de intervir. E, claro, no Distrito Federal. Então, eu tenho essas três possibilidades. A União intervém no estado, no DF e nos municípios dos distritos federais. Nos municípios dos territórios federais. Mas, o que aconteceu? O presidente Lula, de uma certa vez, ele decretou a intervenção federal do município do Rio de Janeiro, pelo caos na saúde pública. Mas o ministro relator disse que não poderia. Por quê? Porque, taxativamente, não é possível, lembra, princípio da taxatividade, não é possível a intervenção da União diretamente no município. Não pode. Por que não pode, professor Emerson, a União intervir no município? Porque quem intervém no município é o Estado, que é a intervenção estadual. Então, enquanto a intervenção federal ela vai cuidar do Estado, Distrito Federal e dos municípios dos territórios federais, a intervenção estadual ela vai cuidar do quê? Do município. Então, quem pode intervir é o município.
além disso. Então eu fiz aqui um pequeno checklist para vocês. O que é intervenção? Retirada de autonomia do ente federativo. Situação de utilização é quando determinado ente federativo ultrapassa os limites da sua competência. Claro, aquelas competências definidas na Constituição, que nós vamos ver agora. Quais características dessa medida? Posso utilizar os princípios, excepcionalidade, razoabilidade, proporcionalidade, taxatividade. Essas são as características da intervenção. A modalidade de intervenção pode ser tanto a intervenção federal quanto a intervenção estadual. Minha previsão constitucional, perspectiva material, artigo 34 e 35, e meu procedimento existente no artigo 36, que nós vamos ver com bastante calma ao longo da nossa aula. E eu tenho quem pode intervir, plano federal, intervenção federal, União intervém nos estados, Distrito Federal e nos municípios e territórios federais, e a intervenção estadual eu tenho o estado intervindo nos municípios. Tudo certo? Está acompanhando bem? Se você quiser colocar qualquer dúvida, a gente vai respondendo ao longo da aula. Tá? Você pode até me chamar de chato, mas é porque eu gosto de frisar bem, porque isso cai bastante em concurso público, as bancas do CESP, OAB. Então, como é dividido a minha intervenção? Como é dividido a intervenção? Eu tenho intervenção federal, que ela pode ser intervenção no Distrito Federal, artigo 34. A intervenção da União nos estados, nos municípios, dos territórios federais, artigo 35. Então, intervenção federal, artigo 34 e artigo 35. Quando eu falo a intervenção estadual, quando o estado intervém nos municípios, eu estou trabalhando no meu artigo 35. Mas, meninos, eu tenho que sempre ter em mente que essa intervenção ela se divide sobre duas perspectivas. Quais perspectivas, professor? Eu tenho uma perspectiva material e eu tenho perspectiva formal. O que é perspectiva material? Meus queridos, a perspectiva material é a matéria, é o que vai ser feito para dar cabimento à intervenção. Qual é a matéria que foi realizada pelo Estado, pelo município, pelo território federal? O que foi que ele fez de errado? É a própria matéria. Só que essa matéria que foi praticada ou deixada de praticar, ela não pode existir sozinha. Então, por isso que eu tenho uma minha intervenção material, que é a previsão descrita no texto constitucional, e eu tenho a minha perspectiva formal, que é o procedimento que vai ser utilizado durante a intervenção. Então, eu tenho, de um lado, a matéria, é o que foi violado, a perspectiva material é aquilo que foi violado, tanto pelo Estado, quanto pelo município, pelo Distrito Federal. Então, a minha perspectiva, critério material, a matéria propriamente dita, em que a Constituição diz que cabe intervenção, e eu tenho, de outro lado, a minha perspectiva formal. E o que é a perspectiva formal? É a forma de bolo. Sabe o bolo quadrado, redondo, que a sua mãe, sua avó chegou a fazer quando você era criança? Para cada tipo de bolo não existe uma forma específica? Então lembra comigo, então quando eu trabalhar a intervenção sob a perspectiva formal, são os procedimentos que devem ser adotados para que seja decretada a intervenção. Então veja, se eu for uma intervenção federal, eu tenho um procedimento. Se for intervenção estadual, eu tenho outro procedimento. Eu tenho intervenção pelas perspectivas de qual forma de bolo eu vou utilizar. Então, por isso, eu tenho que casar, unir tanto o meu critério material quanto com o meu critério formal. E a partir disso, essa intervenção vai ter validade. Caso sejam descumpridos a perspectiva material e a perspectiva formal, essa intervenção ela é nula. Ela não pode existir. Então, para ter intervenção, eu tenho que ter tanto o meu critério material quanto o meu critério formal. Então, veja sempre, meu critério material, artigo 34 e 35, e meu critério formal está no meu artigo 36. E a gente vai ver nas espécies de intervenção durante a nossa aula. Meus alunos, nós falamos sobre princípio, nós fizemos um pequeno checklist do que é a intervenção, falamos em relação à sua divisão e agora a gente vai trabalhar as espécies da intervenção. Então, quais são as espécies definidas por essa intervenção? Então, a minha intervenção ela pode ser tanto a minha intervenção espontânea, ou seja, o que é a intervenção federal espontânea? É quando o presidente da República, ele verificando a situação específica definida pela Constituição, ele já intervém direto.
Ele não precisa ter provocação de ninguém. Ele viu a situação, viu que havia previsão constitucional e ele interviu. E tem a intervenção que nós chamamos também de provocada. A intervenção provocada é quando alguém demanda o presidente da República, é quando alguém demanda o governador do estado. Então, em relação às suas espécies, eu tenho intervenção federal espontânea, aquela em que o presidente da República ele age de ofício, o governador do estado ele age de maneira imediata, não precisa ser demandado por ninguém. E eu tenho a minha intervenção federal provocada, como por exemplo o STF solicita que ele solicita que intervenha naquele caso específico. É bom destacar isso. O STF, ele requisita. Quem solicita são os órgãos legislativo, executivo, mas podem ficar calmos que a gente vai ver cada uma das suas especificidades. O que eu preciso que vocês saibam agora? A intervenção pode ser espontânea, não demanda, o chefe do executivo age de maneira imediata, ou essa intervenção pode ser de maneira provocada. Mas vamos acompanhar comigo. A intervenção federal espontânea. Então, quais são os casos protegidos pela Constituição que é cabível a intervenção federal de maneira espontânea? Aquela intervenção que não precisa ali de um intermediário, o presidente age de maneira direta. Artigo 34. 1, 2, 3, 4. Opa, passo 4. A intervenção federal espontânea é o artigo 1, 2, 3 e 5. Artigo 34, 1, 2, 3 e 5. Eu não tenho intervenção federal espontânea no inciso 4. Então você vai, intervenção federal espontânea 1, 2, 3 e inciso 5, tá? Artigo 34. Mas aí a gente tem intervenção federal provocada. E a intervenção federal provocada, ela se divide em outros dois grupos. Essa intervenção federal provocada, ela pode ser por solicitação. Então, quando algum dos órgãos demanda do presidente da República, por exemplo, o legislativo do estado X, o legislativo do estado do Acre, o judiciário do estado do Acre, ele solicita do presidente da República, né? O chefe do executivo solicita do presidente da República. Então, ele está solicitando que o presidente da República ele aja de alguma forma. Então, veja, não é o presidente que vai lá diretamente. Ele está sendo solicitado. Então, por isso que nós dizemos que a intervenção federal provocada por solicitação. Aonde está a previsão dessa intervenção federal provocada por solicitação? Então, anexa aí, passa, grifa no teu vade-mecum. O artigo 34, inciso 4. Artigo 34, inciso 4. E aí eu tenho a minha outra espécie da provocada, que é a intervenção federal provocada por requisição. Então, por requisição, eu tenho o artigo 34, 4, artigo 34, 5, vai anotando junto comigo, artigo 34, 6 e 7. Então, 4, 5, 6 e 7. Todas essas espécies são intervenção federal provocada por requisição. Então, no geral, por isso que eu coloquei para vocês a exceção, no geral, aquela intervenção federal provocada por requisição, o presidente da República ele tem que agir. E se ele não agir, ele vai cometer um crime que nós chamamos de crime de responsabilidade, porque ele deve fazer e ele tem que cumprir. Mas tem uma exceção. A exceção existente é no artigo 34, 4, que é justamente quando o judiciário ele requisita do presidente da República. Então, no geral, a intervenção federal provocada por solicitação não vincula o presidente da República. Então, qualquer órgão demanda o presidente da República, mas ele tem o poder de decidir se ele intervém ou não intervém. A intervenção federal provocada por requisição, como ela é? Ela, uma vez decretada, o presidente da República deve agir. Caso ele não haja, ele comete crime de responsabilidade. Mas há uma exceção. Qual é a exceção? É o artigo 34, 4. Por quê, professor? Porque essa é a situação específica da intervenção federal quando há participação, uma requisição do judiciário. Então, nessa requisição específica, ela não vincula o presidente da República. Ele pode agir ou ele não pode agir.
mas nas demais 5, 6 e 7 ele deve fazer. Se ele não fizer, ele comete crime de responsabilidade. Então, em síntese, a minha intervenção federal ela pode ser espontânea, pode ser provocada, e essa provocada pode ser por solicitação ou por requisição. Então, finalizamos essa minha grande diferença em relação à minha intervenção, tá bom? E, gente, agora aqui a gente vai trabalhar a minha primeira... Agora eu vou trazer para vocês intervenção por intervenção. Então não me achem chatos, porque a gente agora vai trabalhar uma por uma, paulatinamente. Mas eu prometo que eu vou tentar dar uma animada aqui para vocês. Só falta eu dançar aqui, mas vocês vão aprender o que é a intervenção hoje. Então, a primeira que nós vamos estudar hoje, intervenção federal espontânea. O que é a intervenção federal espontânea? Então você imagina você como presidente da República e verificou que em alguma situação específica no seu estado está acontecendo uma bagunça, uma baderna. Você está vendo que naquele estado está sem ordem pública. Está uma confusão. O que você, como presidente da República, pode fazer? Qual é a sua iniciativa? Pensa comigo. E aí você vai ver que você estudou com um dos melhores professores convencionais do Brasil, que se você for presidente da República, você pode intervir naquele estado ou no Distrito Federal. Então, a minha intervenção federal em um estado, para ser espontânea, qual é o requisito? E a gente vai ver agora. Eu trouxe para vocês. Pressuposto material. O que é o pressuposto material? É o cabimento. Em qual momento é cabível a intervenção? O que você, como presidente da República, pode alegar para intervir em determinado estado, ou no Distrito Federal, ou no território federal que tem um município? Então vamos comigo. Anota. Primeira situação. Unidade nacional. Eu coloquei pressuposto material. O que é o pressuposto material? É a matéria, é a situação específica definida pela própria Constituição. Então, onde a Constituição diz que pode intervir? Primeiro, defesa da unidade nacional. Então, o artigo 34(1). Então, veja que o Estado do Acre quer se separar da República Federativa do Brasil. Pode? Não. Então, para assegurar a unidade da federação, a própria Constituição ela houve a previsão do artigo 34(1) e 2, que é a defesa da unidade nacional, que nós permanecemos todos os entes unidos, formando a República Federativa do Brasil. Então, o meu primeiro cabimento é o quê? Defesa da unidade nacional. Qual é a minha segunda possibilidade de intervenção? Eu estou trazendo para vocês. A segunda possibilidade é a ordem pública. Imagina que um estado esteja ocorrendo algo tão precário que a ordem pública, a pessoa não consegue sair, lojas estão sendo saqueadas, presídios pessoas estão fugindo daqueles presídios, as facções dominaram. O que acontece? É o caso de ordem pública. Então, quando a ordem pública sai do seu estado natural, é cabível a intervenção federal. Então, primeiro, unidade nacional. Segundo, ordem pública. E a minha terceira possibilidade de intervenção é as finanças públicas. Então, veja comigo, determinado gestor ele tem a obrigação de prestar contas. O governador ele tem a obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, a observância de aplicação no mínimo de receita, no mínimo de educação. Então, caso ele não cumpra determinados requisitos relacionados pela própria legislação, pode ocorrer sim intervenção. E aqui a gente está falando sobre intervenção na perspectiva federal. Então, quando ocorre a situação específica, veja comigo, a intervenção federal nos estados, a dívida fundada. Vamos utilizar a dívida fundada. O que é a dívida fundada? A dívida fundada é aquele valor, um dinheiro, que o chefe do executivo ele pega emprestado. E ele tem uma autorização, vamos dizer que em determinado estado, o governador ele pegou um dinheiro com autorização da Assembleia Legislativa para investir nesse dinheiro de pagamento de serviço público,
para dar aí uma celeridade na gestão dele em uma situação específica de calamidade. Mas veja, esse dinheiro não é receita, essa vai criar uma dívida. O Estado ele teve uma dívida com aquele valor que foi pego pelo gestor público. E aquela dívida ela tem que ser paga. Seja para pagamento de salário do servidor, seja para pagar obras públicas, essa dívida vai ter que ser paga. O que acontece? O gestor público, ele tem que pagar aquele cronograma. E o que acontece em determinados estados? O gestor simplesmente ele estoura o orçamento e ele não consegue pagar aquela dívida. E aquela dívida nós chamamos de dívida fundada, que é uma dívida que o Estado contrai. Mas essa dívida tem que ser paga. Se essa dívida não for paga, acontece o quê? Uma banalização das receitas do Estado, das finanças do Estado. Então, por essa banalização das receitas, esse descontrole que esse governador não está tendo com as finanças públicas daquele Estado, se esse governador ele não está investindo os tributos que ele recebe no Estado, como aplicação de saúde, que é delimitado pela própria Constituição, é cabível intervenção. Então, fazendo uma recapitulação, quando há aí um desequilíbrio, quando deixa de ser paga essa dívida fundada por mais de 2 anos, e observação no caderno de vocês, sem um motivo justificável, veja agora, numa situação que nós estamos vivendo atualmente, que é a situação de pandemia, o gestor hoje ele pode justificar, olha, diminui minha receita em razão de uma situação específica. Então, esse critério de intervenção no Estado, nos quesitos definidos pela Constituição, de deixar de pagar a dívida fundada e for justificado, não cabe intervenção. Essa dívida fundada não tem uma justificativa dada por esse gestor. Então, é cabível aí a intervenção. A aplicação relacionada aos mínimos de receita, de saúde, educação, aqueles limites definidos pela Constituição, então é cabível também intervenção. Então, qual o principal objetivo da intervenção no critério do artigo 34.5? É justamente manter as finanças públicas de acordo com a Constituição. Então, se o Estado, o município, ele esteja violando aí esse critério de intervenção federal, principalmente no quesito de finança, a União ela vai intervir para quê? Para reorganizar essas receitas públicas. E isso a gente trabalhou, então, os critérios materiais. Então, eu tenho intervenção federal para unidade da federação, eu tenho uma intervenção federal sobre a ordem pública, eu tenho intervenção federal sobre as finanças públicas. Nessas modalidades, o presidente ele intervém diretamente, não precisa de ninguém. Então, falamos do meu critério material. Qual é o meu critério formal? Quais são os quesitos, os passos, as formas de bolo que o presidente tem que seguir para essa intervenção federal ser a correta e ninguém anular essa intervenção? Então, meu primeiro quesito é, quando o presidente da República ele vai declarar a intervenção, ele tem que ouvir, gente. Mas veja, ouvir. Ele não tem que seguir. É um critério que a nossa Constituição estabelece que o quê? Ele é o chefe. Ele é um chefe de Estado. Ele é um chefe de governo, então ele vai ouvir. Ele vai ouvir tanto o Conselho de Segurança, quanto que a gente chama esse nosso Conselho de Segurança, esse meu Conselho de Defesa Nacional, tá? Mas ele também vai ouvir o Conselho da República. Então, meu presidente da República ele vai ouvir 2 conselhos, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho de República. Então, aonde está essa previsão? Acompanha comigo. Está no meu artigo 90, inciso 1 e 91, parágrafo 1 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Anota aí comigo. Artigos 90, inciso 1 e artigo 91, parágrafo 1º, inciso 1. Quem puder pegar o vade-mecum e colocar do lado, tá? Porque já ajuda no momento em que vocês forem estar estudando sobre esse assunto. Então, é justamente a previsão dos meus 2 conselhos. Conselho de Defesa Nacional e o meu Conselho de República. Então, quando for decretar intervenção, primeira situação, ouvir os conselhos. Segundo, o presidente vai assinar o decreto interventivo. Então, o presidente da República, na intervenção federal espontânea, depois de ouvidos os conselhos, ele vai assinar o decreto.
de acordo com o meu artigo 36, parágrafo 1º. Lembra que o 36 diz os procedimentos? Então, meu presidente da República, ele assina o decreto. E nesse decreto, ele tem que obedecer todos os princípios que a gente já falou na aula e tem que estar prazo, amplitude, abrangência, todas essas informações principais devem vir no decreto, inclusive se ele for nomear um interventor. Então, se ele mandar alguém para representar ele naquele estado, ele já vai estar sendo ali nomeado diretamente no decreto. Mas pensa comigo, você é presidente da República, você já viu que ocorreu uma situação de desordem, verificou o cabimento ali na ordem pública, né, como na segurança pública? Vamos pegar o estado do Acre, um exemplo. Vamos dizer, numa situação hipotética, que as facções dominaram, os presídios estão tendo rebeliões. Então, nesse caso, você, como presidente da República, o que você pode fazer no Acre? Poxa, meu professor de Constitucional disse que quando ocorrer uma ordem pública, uma bagunça em determinado estado e violar a ordem pública, eu posso decretar intervenção. Então, eu posso decretar intervenção conforme o artigo 34, 3 da Constituição, que a gente viu que é a manutenção da ordem pública. Só que antes de ser decretada essa intervenção, eu tenho que ouvir os conselhos. Então, você, como presidente da República, você vai ouvir os conselhos. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República e o Conselho de Defesa. Então, além disso, depois de ouvir você, realizou o quê? O decreto presidencial. E nesse decreto presidencial vai estar especificado toda a amplitude, condições, as medidas, a abrangência e, além disso, eu posso nomear ainda um interventor. Mas, gente, significa dizer que esse decreto vai ter validade sempre? O que vocês acham? Será que só isso é necessário para esse decreto ter eficácia no ordenamento jurídico? Então, a gente vai saber que não é. Porque quando o presidente da República ele faz tudo isso, aquele decreto ainda vai para uma análise do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ainda pode sustar os efeitos desse decreto, como ele também pode convalidar os efeitos desse decreto. Realiza um controle político desse decreto. Então, aí a gente tem como nosso próximo elemento, que é o controle do Congresso Nacional, que está no artigo 36, parágrafos 2º e 4º. Artigo 36, parágrafo 2º e 4º, que é a análise do Congresso Nacional, que vai se reunir, não é, em uma sessão para deliberar sobre esse assunto. Então, passos: oitiva do Conselho, assinatura do decreto e após o controle realizado do Congresso Nacional. A aprovação do quórum é por maioria simples, ou seja, a metade mais um. Então, eu tenho que estar lá a metade dos presentes mais um. Então, por exemplo, vamos utilizar de uma maneira bem simples, porque eu sou péssimo em matemática, tá? Então, eu tenho 81 senadores. Você imagina comigo. Para ter a votação, eu tenho que ter, ou seja, mais da metade. Então, por quê? No Senado, eu tenho 81 senadores. 81 dividido por 2 dá 40,5. Professor, eu não tenho 40 senadores e meio. Então, você vai arredondar para cima. Então, se eu não tenho aí, eu tenho que ter presentes 41 senadores. Para ser votado, né, para ter a deliberação no Senado. Então, desses 41, eu tenho que ter a metade dos presentes mais um. Só um momentinho, ó. Eu tenho 41 senadores presentes. 41 dividido por 2 dá 20,5. Ou seja, eu tenho que ter 21 votos para aprovação no Senado. Lembrem-se, se eu estou tendo como parâmetro a metade dos senadores presentes, 41 senadores. Então, desses 41, eu tendo 21 votos, no Senado está aprovado.
Então, a mesma quórum acontece também na Câmara dos Deputados. Se eu tiver a metade dos presentes, então, dividido entre esses números e colocar mais um, então eu preciso do quê? Uma maioria simples. Então, quórum de aprovação no Congresso Nacional é maioria simples. Não exige uma maioria qualificada. Então, eu tenho que ter, pelo menos para começar a votação, a metade dos presentes, tanto no Senado quanto na Câmara, porque é votado no Congresso como um todo. E aí, como que é aprovado o quórum? Maioria simples. Então, recapitulando, pressuposto material, unidade nacional, ordem pública e, por fim, a gente tem a manutenção das finanças. Pressupostos formais, os procedimentos, quais são? Oitiva dos conselhos, assinatura do decreto e análise no Congresso Nacional. Falamos sobre intervenção federal espontânea, então tudo que eu falei foi intervenção federal espontânea. Então agora você respira, bebe uma água, relaxa, tá? Pensa, tá? Pensa aí naquela coisa que mais relaxa você, tá bom, gente? E aí vamos continuar nossa aula. Agora a gente vai falar sobre a minha intervenção federal. Claro, falamos sobre espontânea. Agora a gente vai falar sobre intervenção federal por solicitação. Então aqui algum órgão está solicitando do presidente da República, quer que o presidente haja e intervenha em determinado assunto. Mas qual é esse assunto? E aí a gente tem no nosso artigo 34.4, que é a intervenção federal por solicitação dos órgãos do Legislativo e Executivo. Não vamos falar de Judiciário ainda. Aqui são os órgãos do Legislativo e do Executivo local. Então imagina comigo, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que representa o Legislativo, e o governador do Estado, eles estão tendo ali determinados confrontos. A Assembleia votou uma lei e o governador não quer seguir. Ou o governador assinou um decreto e a Assembleia também não quer seguir. Então veja que está tendo um confronto entre o órgão legislativo e o órgão executivo. E aí a gente vai dizer o seguinte, quando acontece aí um confronto, um imbróglio, uma situação específica em que os poderes não estão conseguindo se exercer na sua plenitude, é cabível intervenção? É. Qual é o meu quesito? Intervenção federal, meu pressuposto material sobre o livre exercício do órgão tanto legislativo quanto órgão executivo. Situação 1. Mas, professor, o senhor já me falou aspecto material. Livre exercício do legislativo e executivo. Mas qual é a forminha de bolo? A forminha de bolo, que é o pressuposto formal. Qual é o passo que deve ser realizado? Primeiro, para o presidente da República decretar essa intervenção, primeiro ele tem que receber o quê? A própria solicitação. E aí eu coloquei para vocês justamente o quê? A solicitação do poder. Uma solicitação do executivo, uma solicitação do legislativo, que a gente vai dizer do coacto ou do impedido. O coacto, aqueles que está praticando, ou o impedido, aquele que não está praticando. Então eu tenho o meu primeiro quesito, a primeira forma de bolo é o quê? O presidente ele tem que receber a solicitação. Mas quando ele recebe essa solicitação, que veio lá do Estado, do órgão legislativo executivo local, ele vai ouvir de novo os conselhos. Então ele recebeu, conforme o artigo 36.1, depois ele vai ouvir os conselhos, que a gente viu que é tanto o meu Conselho da República quanto o meu Conselho de Defesa Nacional, 2 conselhos. Vai ouvir Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, recebeu solicitação, ouvir os conselhos, depois ele vai fazer o quê? A assinatura do decreto interventivo, que está no meu artigo 36, parágrafo 1º. Então, recebeu a solicitação, depois ouviu os conselhos, depois assinou esse decreto. Não mata, gente, é fácil. Se eu sei já espontâneo, eu já sei que praticamente é a mesma coisa. E, por fim, também vai ter um controle do Congresso. Então, da mesma forma como houve anteriormente, aqui o Congresso Nacional vai participar. Então, recebe solicitação, ouve os conselhos,
Depois ele faz o quê? A assinatura do decreto e depois o próprio Congresso Nacional vai analisar se permanece ou não com a intervenção. Então aqui a gente falou sobre a nossa intervenção federal por solicitação dos órgãos executivo e legislativo local, consoante o meu artigo 34.4 da Constituição. Constitucional na cabeça, gente. E vamos lá. Vamos falar agora sobre a intervenção federal provocada, mas veja, é uma intervenção federal provocada também por solicitação. Na verdade aqui, o termo correto para utilizar é por requisição. Mas é a requisição do próprio Tribunal de Justiça local. Então é a seguinte situação, gente, você imagina comigo que o Judiciário local, o TJ do Acre, não está exercendo sua possibilidade plena no exercício das suas funções. Então, como que vai funcionar isso, professor? O tribunal local, por algum motivo, não está exercendo na sua plenitude a sua atividade, ele vai encaminhar um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, essa requisição, gente, não é feita diretamente do tribunal local para o presidente da República. Primeiramente, o quê? O tribunal local encaminha para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro-presidente, e o ministro-presidente ele tem a possibilidade de encaminhar ao presidente da República ou não. Então, como que a gente vai trabalhar aqui? A própria requisição vai ser dada pelo presidente do Supremo. Qual o fundamento? Qual o pressuposto material? Pressuposto material, livre exercício do judiciário local. Fundamento. Qual é a forma? Qual é o procedimento? A forma de bolo definida. Então, a primeira coisa é que o presidente do tribunal local ele vai fazer o quê? Encaminhar ao presidente do Supremo. Depois de encaminhar ao presidente do Supremo, o Supremo ele vai requisitar ao presidente da República. Mas veja como é que é interessante aqui. Essa requisição não vincula ao presidente da República. Ele encaminha ao presidente da República. E, a partir do momento em que o presidente da República ele recebe, ele não precisa ouvir os conselhos. Por que ele não precisa ouvir os conselhos? Porque já foi uma requisição do próprio Supremo Tribunal Federal. É uma demanda do próprio Supremo. Então, aqui não tem participação do Conselho. Viu como é que parece igual, mas não é. Então, o artigo 34.4, quando for tratar do poder, livre exercício do poder judiciário local, então, primeiro fundamento, mas depois, requisição do próprio Supremo Tribunal Federal. Presidente da República recebe, não escuta conselho, assina o decreto interventivo e, claro, nesse momento, o Congresso também vai fazer uma análise se vai permanecer com o decreto ou não. Então, professor, quais são as etapas? Recebimento da requisição, assinatura do decreto interventivo e após a análise do Congresso Nacional, no mesmo quórum que a gente já debateu aqui e vai debater um pouco mais na frente. Então, nesse caso específico, nós temos fundamento material, livre exercício do Poder Judiciário local. Segundo, requisição do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, decreto interventivo do Presidente da República. E quarto, análise do Congresso Nacional, conforme a gente já trabalhou um pouco aqui. E, gente, quanto tempo o Congresso tem para debater sobre isso? 24 horas. Se o Congresso estiver fechado, vão ser convocadas uma reunião extraordinária para ser debatido a intervenção. Então, isso a gente já terminou a parte de intervenção federal provocada por solicitação do Poder Judiciário local. Respira, calma, que vai... Calma, que você pode já estar cansado da minha cara, mas não tenha não. Essa é a melhor disciplina, a melhor matéria, sempre cai em concurso e pensa assim, a cada momento que a gente está se desanimando, a gente respira, pensa em toda oportunidade boa, que isso aqui vai te servir e a gente continua. Foco! E agora a gente vai falar sobre a minha intervenção federal por requisição. Mas qual é essa intervenção federal por requisição? Aqui eu estou trabalhando no meu artigo 34.6. Intervenção federal por requisição nos termos do artigo 34.6. E o que o artigo 34.6 ele vai me dizer? Qual é o elemento material?
artigo 34.6. Acompanha comigo, faz um risquinho no seu vade-mecum e ele coloca lá. Descumprimento de ordem ou decisão judicial. Determinado Tribunal Superior deu uma ordem ou uma decisão judicial e essa ordem está sendo descumprida. A ordem dada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, está sendo descumprida em determinado estado por alguma coisa. Você imagina comigo? Ou seja, está tendo uma afronta ao Poder Judiciário. Artigo 34.6. Descumprimento de ordem ou decisão judicial. Então, nesse caso, o que tem que acontecer? Professor, o senhor me disse o elemento material. Qual é o elemento formal? Qual é a forminha de bolo que a gente vai trabalhar aqui? Então, aqui a gente vai trabalhar com, primeiro, o presidente da República ele tem que receber uma requisição. O presidente da República ele tem que receber uma requisição dos tribunais superiores. Quais tribunais superiores? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e, claro, o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, aqui, nos termos que tratam o meu artigo 36.2, STF, TSE e STJ. Então, alguma ordem ou decisão judicial não está sendo executada no estado do Acre. Então, ali o presidente do Supremo ou Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Superior Eleitoral, ele requisita ao presidente da República dizendo: presidente da República, o senhor tem que intervir lá no estado do Acre, porque lá a minha ordem não está sendo cumprida. Então, ele está requisitando. Ele nem perguntou do presidente se ele quer ou não quer. Ele disse: o senhor vai intervir lá, porque o Poder Judiciário, ordens do Poder Judiciário não se contestam. Ordem do Poder Judiciário se cumpre. Então, o senhor tem o poder-dever de intervir. Então, qual que vai formar? Qual é o procedimento? Artigo 36.6. Descumprimento de ordem ou decisão judicial. Recebe ainda a própria requisição do STJ, STF ou TSE. Depois, o presidente da República ele deve assinar o decreto interventivo, senão ele cumpre um crime de responsabilidade. E aí, após a sua assinatura, o Congresso Nacional ele vai analisar ou não esse decreto. O que você acha? João, a pai daqui da minha equipe está me ajudando. O que você acha? Assume ou não assume? O decreto passa pelo crivo do Congresso ou não passa, gente? Vou dar 2 minutinhos aí para você pensar. Deu. O que você acha? O que colocou aí? Passa ou não passa pelo Congresso? Gente, o João errou aqui, tá? Ele disse que passava pelo Congresso. Não passa pelo Congresso. Nesse caso, como já há uma requisição, já há uma ordem, veja, o tribunal já tem que demonstrar qual é a ordem, qual é a decisão que está sendo descumprida. Então, nesse momento em que já há a requisição, já há a ordem judicial, já houve a requisição ao presidente da República, o presidente da República não escuta conselho nenhum. Ele assina o decreto e a ordem já vai ser cumprida. Não passa por conselho, não passa pelo Congresso. Por quê? Qual é a máxima? O que diferencia? Ordem judicial não se discute. Ordem judicial se cumpre. Por isso que aqui eu já tenho uma intervenção federal mais direta ao ponto para ser obedecida. Então essa, em breve síntese, é a minha intervenção federal provocada por requisição nos termos do meu artigo 34.6 da Constituição Federal. Agora, nós vamos falar sobre a intervenção federal por requisição. Mas a gente ainda continua por requisição. Mas quais são esses critérios? Nesse aqui, gente, eu tenho 2 elementos materiais. Quais são, professor? Primeiro, a recusa ao cumprimento de uma lei federal. Veja, tem uma lei federal, mas por algum motivo o Estado não quer cumprir essa lei federal. Ele diz que não vai cumprir, né? E isso tem um prejuízo geral. Por quê? Porque tem uma lei validada em todo o território nacional e essa lei, por simplesmente, o Estado não está cumprindo. Imagina aí uma lei de trânsito qualquer. E aí o que acontece? Gente, primeira situação, elemento material. Recusa no cumprimento de uma lei federal. O meu elemento 2 é a violação de um princípio constitucional sensível. Então, o que são princípios constitucionais sensíveis? Os princípios constitucionais sensíveis estão no meu artigo 34.7. Então, aqui eu estou tanto trabalhando com o artigo 34.6 quanto o meu artigo 34.7.
são as duas possibilidades de cabimento dessa intervenção federal. Nesse meu princípio constitucional sensível, eu tenho a dignidade da pessoa humana, a forma republicana, a dignidade da pessoa humana, a aplicação do mínimo de receitas. Então, eu tenho vários quesitos que tratam dos meus princípios constitucionais sensíveis, como vocês podem ver aqui. Eu coloquei, forma republicana, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo de receita. Vou dar um exemplo daqui sobre a aplicação do mínimo de receita. Pelo menos 25% das receitas recebidas devem ser investidas em educação e com ensino. Caso não estejam sendo cumpridos esses percentuais, é cabível intervenção? É, porque está violando um princípio constitucional sensível. Então, nessa quesito da intervenção federal por requisição, posso ser a violação por não cumprimento a uma lei federal ou por violação de um princípio constitucional sensível, que está no meu artigo 34.7, que você vai colocar aí diretamente no seu vade-mecum, tá bom? Mas, professor, qual é a forma que tem que obedecer? Nesse caso, gente, eu vou ter a participação de um ente muito importante. Só vai acontecer intervenção federal por requisição se o Procurador-Geral da República, na intervenção federal, ele intervir nesse caso. Então, ele deve fazer uma representação. A gente diz que é chamado de representação interventiva. Então, o PGR ele vai participar com o quê? Propondo uma ação. E essa ação a gente chama também de ADI interventiva ou representação interventiva. Ele está ajuizando essa ação e essa ação, ao final, tem que ser dada procedência para ocorrer a intervenção. Então, quais são as etapas? Vamos lá. Estado do Acre, por uma situação específica, não aplicou um mínimo de receita em saúde. É cabível intervenção? O procurador federal, você imagina aquele salário de procurador federal, você recebeu uma denúncia de que o governador do estado do Acre não estava aplicando o mínimo das receitas em saúde, você como procurador recebeu essa demanda e você vai lembrar da aula do professor Emerson. Se o governador não está aplicando o mínimo de receita em saúde, eu posso pedir a intervenção. Como? Eu vou ajuizar uma ADI interventiva. E essa ADI interventiva ela tem uma lei específica, que é a lei, anota aí, 12.562 de 2011. Lei 12.562 de 2011, que trata do procedimento da ADI interventiva. Então, o Procurador-Geral da República, lembra sempre, é o PGR, é o chefe do Ministério Público Federal. O PGR ele ingressa com essa ação. Depois dele entrar com essa ação, e ao final ele ganhar essa ação, o próprio presidente do Supremo, então veja, verificou o elemento, depois ele entra com a ação. Se ele ganhar essa ação, o presidente do Supremo vai requisitar o presidente da República. O presidente da República decreta a intervenção federal. E nesse caso aqui, Congresso participa ou não participa, meu amigo? O que você acha? Nessa requisição, Congresso Nacional participa ou não participa? Não participa. O Congresso Nacional ele não participa. O Congresso Nacional ele é dispensado, porque aqui já tem uma ação, já foi feito um controle. Então, nos termos existentes do artigo 36, parágrafo 3º, o Congresso Nacional não participa. Por quê? Porque já houve ajuizamento da ação, já houve um debate desse ajuizamento, já foi oportunizado, inclusive, para esse Estado dizer porque ele não cumpriu ou não cumpriu aquela demanda, aquele princípio constitucional sensível. E aí, uma vez julgado procedente, já vai diretamente para o presidente da República assinar o decreto interventivo, sendo não precisa ouvir conselho, não precisa passar pelo Congresso Nacional, e aí sim nós temos a nossa intervenção federal provocada por requisição. Trazendo uma síntese do que nós abordamos agora sobre intervenção federal. Quais todos esses artigos que nós trabalhamos hoje, como eu posso sintetizar para vocês de uma maneira mais didática possível? Intervenção federal espontânea pode ser decretada por, acompanha comigo, defesa da unidade nacional, defesa da ordem pública, defesa da finança pública. Então, eu tenho 3 possibilidades
de intervenção federal espontânea, defesa da unidade nacional, defesa da ordem pública e defesa das finanças públicas. Artigo 34, 1, 2, 3 e 5. 4 não. Aí a gente vem pela intervenção federal provocada. Intervenção federal provocada pode ser por solicitação, defesa dos poderes legislativo ou executivo local. 34.4. Aí a gente tem por requisição. E aí nós temos 3 possibilidades. O STF participando sempre das 3. E primeiro, STF 34.4, Poder Judiciário Local. Lembra, requisição do Poder Judiciário Local. Então, a minha primeira opção na intervenção federal provocada por requisição. Minha segunda, STF, STJ ou TSE. É a minha segunda possibilidade em que eu tenho requisição, né? Ou seja, não está tendo um cumprimento de uma ordem emanada por um desses tribunais superiores. E, por fim, eu tenho a minha AD interventiva, que é o meu artigo 34, 6 e 7. Tá? Então, aqui está uma breve síntese, tá, que eu trouxe para vocês sobre a minha intervenção federal provocada e a minha intervenção federal espontânea. Então, uma vez que a gente já falou sobre tudo, sobre todas as espécies da intervenção federal, tanto a provocada quanto a espontânea, eu trouxe um pequeno a iniciativa de proposição. Então, sempre quem vai provocar a minha intervenção federal, ela é dada pelo próprio chefe do Poder Executivo. Então, em âmbito nacional, presidente da República, e, se for intervenção estadual, ou governador do estado. Então, quais são as maneiras que nós tenhamos sobre essa intervenção federal? Então, eu tenho a intervenção federal espontânea, né, que é própria do presidente da República. Então, o presidente da República ele vai diretamente por solicitação do Poder Executivo ou Legislativo, que nós também já vimos, e por requisição, que é a própria participação diretamente ali do Poder Judiciário. E tem ainda a possibilidade quando o próprio Procurador-Geral da República ele entra com uma ação requerendo aí a intervenção no STF. Então essas são as maneiras que a gente já viu sobre a possibilidade dessa intervenção. Então quem é responsável pela decretação no início? A gente viu que o Presidente da República pode dar diretamente, pode ser solicitado por um dos órgãos. Eu tenho ainda a própria requisição do STF, do STJ, do TSE, e eu tenho ainda a proposição de uma ação do Procurador-Geral da República que ele vai entrar e se ele ganhar essa ação, o STF requisita que o presidente intervenha em algum assunto. Então, em critério geral, são essas modalidades que a gente tem aí de intervenção. Quais são as etapas da intervenção federal? Então, no geral, eu tenho 4 grandes etapas na minha intervenção federal. Eu tenho uma etapa de iniciativa, eu tenho uma etapa que eu digo que é o meu controle jurisdicional, que pode acontecer, tem uma outra etapa que é o parte do decreto presidencial e tem a minha etapa final que é o controle político, que é exercido geralmente pelo Congresso. Então a gente viu que a minha etapa de iniciativa pode ocorrer tanto de maneira espontânea como presidente da República e pode acontecer de uma maneira do Procurador-Geral da República que entre com essa ação. Eu coloquei para vocês a iniciativa de ofício do Presidente da República, a possibilidade da solicitação que algum dos órgãos, legislativo ou executivo, solicita do Presidente da República, ou também pode ter uma requisição, que a requisição pode ser dada por um tribunal ou o Procurador-Geral da República, ele entra com aquela ação requerendo a intervenção. Então, a fase de iniciativa engloba todas essas fases. A espontânea, de ofício do Presidente da República, a solicitação dos órgãos do Executivo ou do Legislativo e a requisição dos tribunais, Supremo Tribunal Federal, STJ, TSE, aquela ação que o Procurador-Geral da República entra, que é a ADI interventiva. Então, todas essas estão contempladas na minha primeira fase, que é a minha fase de intervenção federal, na perspectiva da fase iniciativa. Aí eu venho para a minha segunda fase. Qual é a segunda fase? Pode ter e pode não ter. A minha segunda fase é o controle jurisdicional. Quando que acontece o controle jurisdicional? O controle jurisdicional, gente, geralmente é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República entra com ação e o Supremo Tribunal Federal ele vai analisar no controle jurisdicional de jurisdição se ele concorda com o PGR ou se ele não concorda com o PGR.
Então ele vai fazer ali um controle jurisdicional. Então o PGR entra com a ADI interventiva no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele vai fazer o quê? Uma análise e ele pode dar procedente ou não procedente. Tá? Então aí ele vai comunicar aí esse presidente da República, que o presidente, uma vez que é procedente, ele encaminha essa notificação ao presidente da República, que ele tem até 15 dias para assinar o decreto interventivo. Então, o próprio Supremo também, gente, ele tem esse prazo de comunicação. Depois que é assinado, o presidente do Supremo tem até 15 dias para encaminhar esse ofício ao presidente da República. E aí, então, feito a fase de iniciativa, depois a fase de controle jurisdicional dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que ele pode dar ou não ganho de causa de interventiva, a gente vai para a nossa terceira fase, que é a fase do decreto interventivo, que é assinado pelo presidente da República. O que tem que conter esse decreto? Esse decreto tem que ter o prazo, a amplitude, as condições, as principais quesitos do decreto interventivo. Inclusive está aí também a possibilidade de nomeação de um interventor. Então tudo isso está contemplado no decreto interventivo, que é a minha terceira fase da minha intervenção. E a minha quarta fase é o controle político exercido pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional ele exerce esse controle político se ele permanece com o decreto interventivo ou ele vai suspender os efeitos desse decreto interventivo. Então, a gente sabe que o prazo de reunião é de 24 horas que o Congresso ele tem que deliberar sobre essa disciplina, senão ele vai ter que ser convocado de maneira extraordinária. E nos casos em que a gente já viu do PGR ou da requisição do próprio Supremo Tribunal Federal, descumprimento de ordem ou decisão judicial, esse Congresso também é dispensado. O que eu preciso que vocês saibam aqui das etapas? Então, há alguns momentos em que a fase iniciativa, há em algum momento a fase do controle jurisdicional pelo Supremo, depois eu tenho uma fase do próprio decreto interventivo, assinado pelo presidente, e eu tenho uma terceira fase de controle político, que é dado pelo Congresso Nacional. Então eu consigo estabilizar a minha intervenção em 4 grandes fases, e vocês viram que a gente estudou uma a uma paulatinamente. A gente conseguiu entender agora como funcionam as etapas da intervenção federal. Fase inicial, o nosso controle jurisdicional, a parte relacionada ao nosso decreto interventivo e aí a gente finaliza com o controle político exercido pelo Congresso. As quatro etapas gerais. Mas agora eu vou passar para vocês, afinal de contas, todo mundo só fala na Intervenção Federal do Rio de Janeiro. Intervenção Federal de Roraima, você lembra? Olha o que aconteceu na manchete do G1 de Roraima. Sem pagar servidores, Estado tem paralisações de policial, quartéis fechados, protestos, greves, greve geral, gente. Prisão de filho de governador, crise no sistema penitenciário com a chegada em massa dos venezuelanos. Você imagina a confusão que estava acontecendo no estado de Roraima. Será que é possível intervenção? Então, gente, voltando o que foi que aconteceu em Roraima. Em Roraima, o nosso querido presidente, que está dizem, vampiro, Temer, ele editou o decreto 9602. E o que havia no decreto 9602 do nosso presidente Temer, até então a época? Ele diz o seguinte: decreto de intervenção federal no estado de Roraima, com o objetivo de, por termo, grave comprometimento da ordem pública. Opa! Esse fundamento está lá no meu artigo 34, que delimita a intervenção federal espontânea. Olha como é que a gente consegue visualizar tudo que a gente estudou agora. O presidente da República, nos usos das atribuições que lhe confere o artigo 84, o que é o artigo 84? É a competência que só o presidente da República pode fazer. Inciso 10 da Constituição Federal decreta, artigo 1º, é decretada a intervenção federal no estado de Roraima até dia 31 de dezembro de 2018 para, nos termos do caput do inciso 3 da Constituição, por termo a grave comprometimento de ordem pública. Gente, qual princípio está relacionado?
Princípio da temporariedade. Ele decretou no dia 8 de dezembro de 2018, mas ele já disse que, olha, do dia 8 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Então, no próprio decreto presidencial, ele já delimita qual é o prazo dessa intervenção. Olha o artigo 2º. É nomeado para o cargo de interventor Antônio Oliveira Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denaruim. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas previstas para o governador do estado de Roraima. Gente, o que aconteceu? O Temer tirou a autonomia do estado de Roraima, do próprio governador do estado, e nomeou um interventor. Então, a partir daquele momento, todas as funções do governador do estado passaram a ser as funções do interventor, mas só durante aquele período. Pode ser prorrogado? Pode acontecer uma prorrogação, mas nós vimos que a intervenção federal ela é a última ratio, é a última possibilidade. E aqui a gente consegue visualizar nesse pequeno trecho do decreto o que a gente vem estudando hoje. E claro que esse decreto, como foi a intervenção federal espontânea, houve a própria decretação da intervenção federal espontânea, houve a parcela do Congresso Nacional chancelando, foram ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa e, claro, por sim, houve a intervenção federal no estado de Roraima. Então, muita gente não sabe o que aconteceu em Roraima, mas teve intervenção para ter, por fim, ali e regulamentar a ordem pública. E a gente acabou de falar sobre Roraima. Falamos sobre o estado de Roraima. E como vocês perceberam, o videozinho que a gente colocou aqui, qual foi o fato específico que levou à decretação de intervenção de Roraima. Mas vocês acham que eu ia esquecer do Rio de Janeiro? E aí, olha a manchete do G1 no Rio de Janeiro. Temer assina decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Olha a diferença. Em Roraima, o decreto retirou a autonomia inteira do governador, porque era em várias áreas. Mas no Rio, com a intervenção, as Forças Armadas assumem responsabilidade no comando das polícias civil e militar no estado do Rio. E olha o que diz o decreto. Decreto 9288. Decreto 9288 de 2018. Decreta a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Artigo 1º. Fica decretada a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de dezembro de 2018. Ou seja, de fevereiro a dezembro, nós tivemos intervenção federal no Rio. E como consequência disso, nós sabemos que não pode ocorrer a própria emenda à Constituição Federal. Então, é bom que você escreva consequência da intervenção federal. Não pode ser votada nenhuma emenda constitucional. Está ali no meu artigo 60, parágrafo 4º da própria Constituição Federal. Artigo 2º. O objetivo da intervenção é por termo ao grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que foi nomeado interventor. Então, produção, rola um videozinho aí da intervenção federal no Rio de Janeiro. Dá 10 segundos aí. O tempo que pode voltar. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? E como eu tenho uma especificidade apenas no setor da segurança pública? O que é isso? Não é a sirene, né, enlouquecendo. O que é aí, Alex? Não veio comprar aqui um pouco. Vamos lá. Volta de novo lá do intervalo. Voltamos. E vocês viram aí o que aconteceu na intervenção do Rio de Janeiro? Então, diferente do que aconteceu em Roraima, que retirou a autonomia integral daquele estado, no Rio nós tivemos apenas a retirada do secretário de Segurança Pública. Logo, o interventor nomeado ele ficou responsável apenas e tão somente pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, né, que são as competências delimitadas do próprio estado. Então, aqui a gente consegue compreender a diferença, que a minha intervenção federal ela pode ser em setores específicos, tá? Então, o que aconteceu na intervenção do Rio de Janeiro? Assim como aconteceu em Roraima. Então,
verificamos a condição material existente no artigo 34, foram ouvidos os conselhos da República, o Conselho de Defesa Nacional. Após, houve a assinatura do decreto de intervenção e, por fim, o Congresso Nacional deliberou se aceitava ou não aceitava ali a própria intervenção. Tá bom, gente? E aí sim, vocês conseguiram visualizar na prática como funciona a intervenção federal no Estado brasileiro. Trouxe para vocês exemplos específicos do que aconteceu no Estado brasileiro aplicando ali a intervenção federal espontânea. E vocês viram que as duas intervenções aconteceram no governo de quem? Temer. E como nós sabemos, Temer é um exímio constitucionalista. Mas eu vou trazer na aula de agora um exemplo referente a quando a própria Procuradoria-Geral da República ela entra requerendo intervenção. E olha a manchete. PGR pede intervenção federal do estado de Roraima. Assassinatos, fugas em massa e suspensão da alimentação aos presos motivaram o pedido da PGR. Raquel Dodge sugere que a intervenção seja mantida até o dia 31 de dezembro deste ano. E veja, gente, isso aconteceu em 2018. Então, até mesmo antes do Temer requerer a decretação da intervenção, a própria Procuradoria-Geral da República, ela já tinha entrado com um processo no Supremo para requerer ali a intervenção. Mas o Temer foi mais esperto, pode-se dizer assim? Na verdade, ele fez aquilo que a própria Constituição assegura. Ele viu um caso específico, ele viu que cabia intervenção e ele interveio. Então, aqui, nesse caso específico, poderia a Procuradoria da República ingressar? Poderia, né? Porque está ferindo os princípios constitucionais sensíveis. Então, é totalmente cabível. Então, veja que em situações específicas a PGR também pode ingressar com essa determinada ação, né? Para requerer assim que o presidente intervenha por meio do decreto. Mas, gente, finalizamos intervenção federal e finalizando de vez intervenção federal, eu trouxe esse quadro para que vocês consigam visualizar na prática. Eu tenho intervenção federal espontânea, que é aquela que não precisa de provocação de nenhum órgão. É o próprio presidente da República que ele decreta de ofício. Estão me achando chato, né? Mas é porque é o que mais cai em concurso, gente. Então, intervenção federal espontânea não tem motivação nenhuma de órgão. Eu tenho ainda a intervenção federal provocada, que na intervenção federal provocada, o presidente da República ele é demandado. Então, eu tenho uma intervenção federal provocada para garantir o livre exercício do poder executivo e legislativo. E nós vimos aqui que essa modalidade de intervenção federal provocada é por solicitação. Então, o Executivo e o Legislativo solicitam do Presidente da República. Agora, eu tenho as outras três modalidades, que são por requisição. E a primeira, por requisição, é para garantir o livre exercício do Judiciário. Então, quando o Judiciário local ele solicita ao Supremo, dizendo que eles não está conseguindo exercer a sua função, o presidente do Supremo analisa, e aí o presidente do Supremo requisita ao presidente da República. Então aí nós temos uma intervenção federal provocada por requisição, mas para quê? Para garantir o livre exercício do poder judiciário local e não vincula ao presidente da República. E aí, com relação ao crime de responsabilidade, né? Então ele ainda assim pode assinar o decreto ou não. Agora, essas duas últimas, na intervenção federal provocada por requisição, seja pela representação do PGR e pelo provimento do Supremo, ou a requisição pelo STF, STJ ou TSE, essas duas últimas vinculam ao presidente da República, que são elas: para promover a execução de lei federal e a observância dos princípios constitucionais sensíveis e, por fim, para promover a execução de ordem judicial.
Então, essas duas últimas situações são situações que vinculam o próprio presidente da República, tá certo? E aí, finalizamos com o nosso pequeno quadro toda a parte referente à intervenção federal. E a gente vai ingressar agora no nosso novo assunto, que é a intervenção estadual. A intervenção estadual, ela pode ser sintetizada pelo nosso artigo 35. O Estado intervém no município. E como que funciona a intervenção no município? A primeira situação que nós temos é uma intervenção estadual espontânea, que é quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por mais de 2 anos consecutivos a dívida fundada. O que é a dívida fundada? É aquela dívida obrigatória relacionados às despesas de pagamento de obras, de serviços públicos que o município é obrigado a pagar. Então é como se o município tivesse pegado o empréstimo e usado parcela desse empréstimo para pagar serviços essenciais. Mas veja, o município quando pega esse dinheiro, ele tem que ressarcir, ele tem que fazer esse pagamento. E quando ele deixa de fazer esse pagamento por mais de 2 anos, meus amigos, é possível ter intervenção federal. Então, veja bem sempre, dívida fundada paga por mais de 2 anos, caso o gestor não fez esse pagamento, é admissível a intervenção no Estado em cima do município. Perfeito? Uma outra situação que é dada pela nossa Constituição Federal é quando não forem prestadas as contas na forma da lei. O que seria o não prestação de contas na forma da lei? É justamente quando o gestor ele tem a obrigatoriedade de fazer o informe de contas tanto para o Tribunal de Contas quanto para a Câmara de Vereadores. Veja que toda licitação que é feita no município deve ser informada para o Tribunal de Contas. O que o município recebeu do governo federal e como ele gastou desse dinheiro deve ser informado tanto para o Tribunal de Contas do Estado. Então, caso ele não faça essa prestação de contas, ele não informe essa prestação de contas no prazo definido em lei, bem como ele não informe a Câmara de Vereadores, é possível que ocorra a intervenção do Estado no município. Então, gestores, vocês que serão futuros procuradores do município, verifiquem se os seus chefes, os prefeitos municipais, estejam realizando as prestações de contas do município. Porque caso eles não façam, o município pode sofrer intervenção estadual. E aí, além disso, eu tenho mais uma situação de intervenção estadual no município, que é não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviço público de saúde. Gente, serviço de ensino e saúde é importantíssimo. São as bases de um município. Serviço de saúde. Então, exemplo, o município ele tem a obrigação de aplicar 25% das suas receitas no serviço de saúde. Então você imagina comigo se o município aplicou apenas 10% do serviço de saúde. O que acontece com ele? Ele pode sofrer também o caso de intervenção estadual. Então veja que nessas 3 primeiras situações nós estamos falando da possibilidade de intervenção espontânea do governador do estado em cima do município. Agora, a última situação diz o seguinte, o nosso texto constitucional: o Tribunal de Justiça der provimento à representação. A representação de quem? Então, coloque aí no seu vade-mecum, tá? Então, qual é a representação que é dita pelo texto constitucional? Ele coloca a representação do Procurador-Geral de Justiça. O PGJ, sabe o Ministério Público? Então, a maior autoridade do Ministério Público é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Aqui em Rio Branco, na verdade no estado do Acre, nós temos que a doutora Kátia Rejane, ela é a maior autoridade do Ministério Público. Então, essa pessoa está representando o Ministério Público, que se chama Procurador-Geral de Justiça, ela vai ingressar
apenas ela e mais ninguém, no próprio Tribunal de Justiça local, requerendo a intervenção desse município. Então, o texto constitucional diz: o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, caso o município ele incida na inobservância dessa lei, no cumprimento de uma decisão, esse município esteja violando aqueles princípios constitucionais sensíveis que nós já trabalhamos aqui, como ao regime democrático, eu posso ali também, como PGJ, requerer a própria intervenção desse município. Então, essa é a possibilidade que nós temos, que é a possibilidade do PGJ entrar com uma ação. Lembra, essa ação interventiva, mas ela não é no Supremo, ela vai ser no Tribunal de Justiça. Então, aqui não é Procurador da República, aqui é Procurador-Geral de Justiça. Então, muito cuidado com essas nomenclaturas. Tá bom, turma? A intervenção estadual, afinal de contas, quem decreta? Meus queridos, quem decreta intervenção estadual? Governador de estado, sempre o governador de estado. Agora eu trouxe um pequeno quadrinho para vocês dizendo que, olha, naquelas situações do meu artigo 35, 1, 2 e 3, quem intervém? Quem procede com essa intervenção? É o governador de modo espontâneo. Então, quando o governador não aplica o mínimo em saúde, em educação, aquele percentual que a gente viu de 25%, quando o chefe do executivo municipal não presta contas ao Tribunal de Contas Estadual, à própria Câmara de Vereadores, além disso, quando o prefeito municipal não paga a dívida fundada por mais de 2 anos, também é cabível intervenção do Estado no município. Agora, nós também temos a intervenção que é provocada, que é quando o PGR ele entra com uma ação. Para quê? Para que ele quer essa ação? Para que o próprio tribunal dê provimento à sua ação interventiva e, a partir disso, o governador ele intervenha no município. Mas em quais situações que acontece isso? Que é a observância dos princípios constitucionais, como os princípios constitucionais sensíveis existentes na Constituição, que o prefeito esteja, porventura, o município esteja descumprindo. Mas pode ter também quando, pelo próprio tribunal, quando o município ele não está cumprindo uma ordem, uma decisão judicial. Então também pode ter aí esse provimento pelo Tribunal de Justiça. Então, nessas situações, eu posso visualizar que eu tenho a intervenção estadual tanto espontânea, quanto também essa intervenção provocada. Mas, meus queridos, pergunta de concurso. Eu tenho a minha Constituição Federal e aqui eu tenho a minha Constituição Estadual. A minha Constituição Estadual ela pode criar outras possibilidades de intervenção que não sejam as que estão definidas na própria Constituição Federal? Será que o Estado pode criar outros regramentos que, a mais do que estejam estabelecidos pela Constituição Federal? O que vocês responderiam? E aí eu vou pedir para que vocês analisem a ADI 2631 do ministro relator Carlos Veloso. O que o STF disse sobre isso? O Estado, a Constituição Estadual, não pode criar outras previsões que não sejam aquelas que já estão definidas pela própria Constituição Federal. Então, requisito de intervenção somente aqueles que estão previstas na Constituição Federal, pelo princípio da simetria. Então, a Constituição Estadual só pode estabelecer aquilo que a Constituição Federal determina. A nossa intervenção estadual, ela tem algumas etapas, assim como a federal. Então, a minha primeira etapa, como vocês podem visualizar aqui, é a minha etapa iniciativa. Então, a iniciativa pode ser dada, primeiramente, espontânea, pelo governador de estado, mas ela também pode ser iniciativa pelo PGJ, Procurador-Geral de Justiça, que é quando ele entra com uma ação requerendo a intervenção. Então, ele inicia o processo de intervenção.
eu tenho a minha segunda fase. Na segunda fase, não acontece com o governador do estado, porque ele é espontâneo. Mas na segunda fase que nós vamos elucidar aqui, é o controle jurisdicional. É quando o Tribunal de Justiça ele vai dizer se ele vai dar andamento ao próprio controle do PGJ, ação interventiva, ou não. Então, o Tribunal de Justiça ele faz parte aí do controle jurisdicional, que ele vai analisar a representação do PGJ, que ele pode dar provimento, como ele também não pode dar provimento. A nossa terceira etapa seria a fase do decreto de intervenção. Então, meu decreto de intervenção, meus queridos, tem que ter amplitude, tem que ter prazo, tem que ter as condições de execução e também pode vir descrevendo ainda um interventor, que pode ou não pode acontecer. E claro, a minha última etapa é a etapa do controle político. Então, no caso da intervenção estadual, quem faz o controle político, enquanto na União, quem faz é o Congresso Nacional, no Estado, quem faz é a Assembleia Legislativa. Então, a gente sabe que, no mesmo prazo definido pelo Congresso, a Assembleia ela tem 24 horas para deliberar sobre esse meu decreto de intervenção. Claro, sempre lembrem-se que, quando há uma interposição dada pelo PGJ, fica dispensada a deliberação da Assembleia. Mas quando for uma ação em que ocorrer a intervenção espontânea do governador, a Assembleia vai se pronunciar. Tá bom, gente? Acerca, e claro, depois desse pronunciamento vai ser dado aí um decreto legislativo. Então essas são as nossas etapas da intervenção estadual. Se você gostou, curta, comente, compartilha, deixa sua dúvida no YouTube, que essas vão ser as nossas aulas que a gente vai estar influenciando aí durante esse período.